Senhor presidente, senhores vereadores, nobres cidadãos que nos visitam nessa noite, como disse o presidente, piazada do skate, que espero sejam o futuro de nossa cidade e um futuro com mais qualidade do que o presente que nós vivemos, torço por isso. Amém. Presidente, 31 de março, hoje somos levados a lembrar do tão falado e propalado golpe militar de 1964, muito embora, no meu entendimento, não tenha ocorrido propriamente um golpe militar. Na verdade, o que ocorreu foi um golpe orquestrado pela direita radical por oligarquias que detinham o poder e principalmente o poder econômico. E os militares entraram nessa apenas como máquina de guerra a serviço destes poderosos, que aliás é prática até hoje. O que me causa bastante preocupação é exatamente o entendimento que passa-se a ideia que essa situação foi superada. Atingimos a plena democracia a partir de 1988, com a promulgação da nossa nova Constituição, que aliás já virou uma colcha de retalho sem ter sido regulamentada até hoje. E hoje nós vivemos uma ditadura bem diferente e acho que muito mais perigosa do que aquela vivida durante o tão falado regime militar. Naquela época nós sabíamos que existia uma ditadura, ela estava às claras e as pessoas podiam se posicionar sabendo realmente contra quem e contra o que estavam se posicionando e alguns estavam lutando. Hoje nós vivemos a ditadura da dissimulação, a ditadura da corrupção, a ditadura da demagogia, porque democracia mesmo, na verdade, na maioria das vezes, é apenas figura de retórica em alguns discursos. Não existe respeito pelo cidadão, que mais uma vez é apenas massa de manobra, e lhe foi tirado, inclusive, e isso já fruto daquela ditadura, o direito de ter conhecimento de qual o seu papel na sociedade. Os níveis educacionais caíram assustadoramente. Hoje nós já estamos vivendo aí uma segunda geração de deterioração da capacidade de disseminar conhecimento. E o povo que não tem conhecimento, naturalmente, não sabe nem quais são os seus direitos. E aí nós vemos a proliferação de tantas e tantas medidas e de tantas e tantas situações em que cada vez mais esse povo se submete, ora por medo, ora por acreditar em promessas mentirosas, ora por nem mesmo entender quais são os seus direitos, e assim a gente vai tocando a vida. E os poderes constituídos acabam se transformando apenas no esconderijo de alguns que os usam, uns por serem eleitos, outros por serem indicados. Os usam muitas vezes apenas para tirar proveitos próprios ou para defender o proveito, o interesse desses que implantaram essa ditadura dissimulada em demagogia, em democracia, que na verdade não passa de demagogia. A ponto de um cidadão, em uma audiência pública, ter a disfarçatez de se dirigir à Câmara de Vereadores como sendo uma coisa que, uma lata,
Esses vereadores não valem nada. Devo dizer, presidente, que estou aqui demonstrando a minha indignação, não porque essa carapuça tenha servido na minha cabeça. Porque se eu assumi esse papel de vereador, foi para dignificar esse cargo. E esse cargo e essa casa tem que ser respeitado. Alguém, se tiver que se dirigir às ações que aqui passam, que o faça de forma clara, inequívoca, que não generalize, porque eu não me coloco no balaio em que esse cidadão colocou a Câmara. E não aceito de forma nenhuma dizer que vereador não vale nada, ou não está fazendo nada. Ele que vem aqui e aponte o dedo a quem não está fazendo nada. Porque de minha parte eu tenho honrado o meu cargo e tenho dignificado o meu trabalho. Se não faço mais e se não consigo produzir, é porque as informações que eu preciso, os esclarecimentos que eu preciso, são por meses e meses negados por quem deveria fornecê-los, que é o Poder Executivo. Que com certeza é outro que acha também que Câmara de Vereador não vale nada. Ou que vereador não vale nada. Provavelmente seja esse o nível de respeito que nós temos hoje na tão famosa harmonia e independência dos poderes. Vivemos uma situação provavelmente hoje muito mais perigosa do que no tempo da ditadura, manifestada com tortura, manifestada com assassinato, manifestada com prisões indevidas, irregulares e ilegais. As coisas eram as claras. Hoje o que se está aprisionando é a consciência do cidadão. Situação, no meu entendimento, muito pior do que às vezes aprisionar o seu próprio corpo físico. Como já me referi, nós tivemos na semana passada a audiência promovida pela chefe do Ministério Público para tratar de assuntos ligados aos serviços de saúde prestados pelo município. Vi que naquele momento a senhora promotora estava sendo colocada numa situação quase que sendo a vilã da história. Quando na verdade o que ela estava fazendo era tentar um esclarecimento das coisas a partir da visão do cidadão, usuário e provável beneficiário desse serviço. Cobrou-se dela decisões que muitas vezes são ilegais. E ela, como guardiã das leis, não pode de forma nenhuma agir de maneira ilegal. Pode até cometer equívocos. Situações ali abordadas que merecem toda a nossa atenção, e acho que essa casa deve agir no sentido de encontrar um meio termo que seja satisfatório, de forma a que não haja prejuízo para pessoas que realmente dependam dos serviços públicos voltados para o atendimento às suas necessidades de saúde, como é o caso, por exemplo, do transporte. Acredito que deverá existir uma situação, uma forma de resolver essa situação. Agora há pouco foi lido aqui alguns projetos de lei, dentre os quais a questão lá da área industrial, que é um assunto que está pendente aqui há muito tempo. Espero que tenha vindo devidamente esclarecido para evitar de novo os tais mal entendidos, tá? E também um projeto de lei que cria aqui uma divisão de futebol amador. Quando, no preâmbulo do projeto de lei, quando disse esporte amador, até que fiquei animado. Mas depois esse esporte amador acabou se resumindo em futebol amador. Eu acho que existem tantas e tantas modalidades de esporte amadoras que merecem a atenção do poder público. Também o futebol, é claro, até com predominância. Mas acho que a prática de um esporte não pode eliminar outras, de forma nenhuma. Até porque existem tantos e tantos esportes que, além
do seu aspecto de prática física, que propicie esse prazer e esse lazer, o futebol muitas vezes ele perde para tantas outras práticas esportivas, que além de trazer tudo isso, ainda traz aspectos culturais importantes. Vamos analisar isso amanhã. E, presidente, por hoje era só. Espero que amanhã, nas reuniões das comissões, a gente consiga aclarar bem esses projetos e outros assuntos também que estão pendentes aí de um encaminhamento, sejam resolvidos e encaminhados. Muito obrigado.